A família reunida, uma mesa farta, o peru dourado e suculento no centro. Risos, união, a imagem perfeita de gratidão que Hollywood nos vendeu. Uma imagem vazia, repleta de mentiras e escuridão. O feriado mais voltado para a família da América se baseia em uma falácia sangrenta. O que eles chamam de ação de graças foi, na realidade, o início de um pesadelo. The English and their Iroquois allies slaughtered every hostile Indian they could and sold the rest into slavery. The war nearly eliminated New England's Indian population. A história que você provavelmente conhece é realmente comovente. Em 1620, colonos ingleses, conhecidos como peregrinos, chegaram a Plymouth, Massachusetts. Eram religiosos, puros, em busca de liberdade, mas estavam lamentavelmente despreparados. O primeiro inverno após sua chegada foi brutal. Metade morreu de fome, doenças e frio. A história estava prestes a terminar, e os colonos estavam a um passo de desaparecer do mapa. E então, milagres aconteceram. O povo indígena Wampanoag, liderado pelo chefe Massasoit, decidiu ajudá-los. Um homem chamado Squanto falava inglês, ensinou os colonos a plantar milho, extrair seiva das árvores, pescar e caçar no Novo Mundo. Ensinou-lhes como sobreviver. Por coincidência, era uma terra repleta de perus selvagens. A caça era tão importante que o peru se tornou um símbolo de recompensa, de sobrevivência. No outono de 1621, após uma colheita excepcional, os colonos convidaram seus salvadores indígenas para um banquete de 3 dias. Uma celebração de amizade, união e gratidão. O primeiro dia de ação de graças. Parece uma bela história de superação de adversidades, né? 2 culturas diferentes, unidas, em paz, mas é uma pena que quase tudo isso seja mentira. Para começar, aquele banquete de 1621 não se chamava Dia de Ação de Graças. Era simplesmente um banquete. E a união foi política. Os Wampanoag não ajudaram os colonos por pura bondade. Debilitados por doenças trazidas pelos europeus mesmo antes dos peregrinos, eles viram nos ingleses, com suas armas de fogo, um aliado útil contra tribos rivais. Mas essa aliança durou pouco. O verdadeiro problema era a chegada de um número cada vez maior de colonos. E eles não queriam dividir a terra, mas sim possuí-la. E é aqui que a história toma um rumo horripilante. Para entender melhor, precisamos avançar alguns anos, especificamente para 1637, a Guerra Pequot. Um dia, como qualquer outro, os colonos ingleses decidiram que a tribo Pequot era um obstáculo para eles. E certa noite, perto do rio Mystic, em Connecticut, as forças coloniais cercaram a principal aldeia Pequot. Eles incendiaram a paliçada que a protegia. Não estavam lá para lutar contra guerreiros, estava lá para exterminá-los. Enquanto a aldeia queimava, os colonos formavam um círculo ao redor dela. Qualquer nativo americano que tentasse escapar, homem, mulher ou criança, era baleado ou empurrado de volta para as chamas. Mais de 500 membros da tribo Pequot foram queimados vivos ou massacrados naquela noite. Foi um genocídio premeditado. E sabe qual foi a reação do governador da colônia da Baía de Massachusetts, o John Winthrop? Ele declarou um dia de ação de graças para celebrar a vitória sangrenta sobre os selvagens. É isso mesmo, meus caros. O dia de ação de graças original não era sobre um peru, era sobre celebrar um massacre, sobre agradecer a Deus pelo genocídio. E este não foi um incidente isolado, tornou-se uma constante. Agora vai um teste para quem está prestando atenção. Vocês se lembram do chefe Massasoit, que eu comentei lá atrás? Aquele que salvou os primeiros colonizadores? Seu filho, Metacomet, apelidado de Rei Philip pelos ingleses, testemunhou o que estava acontecendo. Ele viu seu povo ser repelido, suas terras roubadas, sua cultura destruída. Em 1675, ele decidiu que já era o suficiente. Ele decidiu dar um basta. Uniu diversas tribos e tentou lutar. Foi a Guerra do Rei Philip. Foi uma das guerras mais sangrentas da história americana, proporcionalmente falando. Os povos indígenas lutaram bravamente, mas a tecnologia superior e o número de colonizadores prevaleceram. E vocês devem estar se perguntando, o que aconteceu com Metacomet, o filho do homem que salvou os peregrinos? Ele foi caçado, baleado e esquartejado.
Sua cabeça foi decapitada e exibida em uma estaca na entrada de Plymouth, o mesmo local do jantar feliz. E a cabeça dele permaneceu lá por 25 anos. Me fala se isso não parece um filme de terror. E como se isso não bastasse, sua esposa e seu filho de 9 anos foram cruelmente capturados e vendidos como escravos nas Índias Ocidentais. Esse foi o verdadeiro destino da família, cujo sangue tornou possível o primeiro dia de Ação de Graças. Ação de Graças? Graças a quê? Ao horror? Então, para você que aprecia seu Peru como todo mundo, como é possível que essa história de horror tenha virado o feriado açucarado que conhecemos hoje? Marketing, o famoso feitiço capaz de transformar horror em mercadoria. Por séculos, o Dia de Ação de Graças foi comemorado de forma esporádica, geralmente após vitórias militares, que na prática significavam massacres. E olha, eu quero abrir um parênteses aqui, antes que alguém ache que eu tô tentando demonizar o feriado ou julgar quem reúne a família, come peru, agradece a vida. Não é sobre isso, tá? Eu mesmo já participei de almoço de Thanksgiving, já me reuni ali com amigos, já gravei stories do prato cheio, sabe? Reunir pessoas que a gente ama, parar um dia pra agradecer, celebrar que estamos vivos, isso é lindo, é humano e ninguém precisa deixar de fazer. O que eu quero mesmo é abrir a mente de quem aponta o dedo pro Halloween, por exemplo, dizendo que é festa do diabo, coisa pagã, macabra, mas no dia seguinte senta na mesa do Thanksgiving, do Natal, da Páscoa, sem nem desconfiar que essas datas também têm raízes pagãs, massacres, sangue e muito marketing em cima disso tudo, né? Não é sobre cancelar feriado nenhum, é sobre parar de julgar o feriado ou as comemorações do outro, enquanto a gente comemora o nosso sem saber a história toda. É sobre informação, não sobre culpa, tá? Se a gente souber de onde a data realmente vem, aí cada um escolhe se quer comemorar ou não, como quer comemorar e o que quer lembrar enquanto come ali o seu peru, a sua refeição. Escolha consciente vale mais que tradição cega. Fica a dica. E foi exatamente para criar essa tradição bonitinha e sem manchas que em 1863, em meio à Guerra Civil Americana, o presidente Abraham Lincoln precisava desesperadamente de algo para unir um país que estava se autodestruindo. Uma escritora chamada Sarah Josepha Hale defendia há anos a criação de um feriado nacional. Ela promoveu a versão higienizada, o mito de 1621. Lincoln apropriou-se da ideia, declarou o Dia de Ação de Graças como um feriado nacional, mas convenientemente apagou o genocídio, a escravização dos nativos americanos e as cabeças empaladas em estacas. Isso é apropriação cultural em sua forma mais cruel. Você não rouba apenas terras e vidas, você rouba a história, reescreve a narrativa e coloca um peru sorridente em um cemitério. E sendo gratos por quem ensinaram como preparar e sobreviver nesse admirável mundo novo, os peregrinos mataram os índios e criaram um feriado em homenagem a eles. Não é de se admirar que o terror moderno seja obcecado por este feriado. O diretor Eli Roth, famoso por filmes como O Albergue, recentemente lançou seu filme de terror Thanksgiving. O filme usa o feriado não como um momento de união, mas como pano de fundo para hipocrisia, violência e, acima de tudo, consumismo. Porque o que acontece 12 horas depois que as famílias supostamente agradecem pelo que têm? A maldição do Black Friday, a maior festa do consumismo desenfreado do planeta. O dia seguinte ao obrigado é o dia do eu quero mais. Um dia marcado por histórias estranhas, histeria coletiva, pessoas pisoteadas, feridas e até assassinadas em lojas por causa de uma televisão em promoção. O Dia de Ação de Graças é a mentira reconfortante da união. A Black Friday é a verdade aterradora do que nos tornamos. Então, a nossa ação de graças, eu sou grato pela minha família, meus amigos, mas acima de tudo, sou grato por não ser nativo americano. Mas essa história, a história estranha da origem do Black Friday, dos tumultos, das mortes em nome do capitalismo, deixaremos para outra hora. Se quiserem que eu conte as histórias de horror por trás da Black Friday, comenta aqui embaixo, viu? Se tiver bastante comentários aqui, eu trago esse vídeo para vocês. Este ano, quando aquela foto perfeita do jantar de Ação de Graças
dessas aparecer na sua timeline, lembre-se da história que o Peru não pôde contar. Uma história escrita com sangue. É isso, meus queridos. Beijo grande e a gente se vê na próxima História Sinistra.